Então, imaginem só, receber uma carta de um dos líderes mais influentes do mundo, escrita a pensar especificamente na geração de hoje. Foi basicamente isso que o Papa Francisco fez com a Christus Vivit, que significa Cristo vive. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar a fundo nesta mensagem. Uma mensagem que fala de desafios, de sonhos e do potencial incrível que existe em ser jovem no mundo atual. E olhem, logo na primeira linha, o documento já dá o tom, e é um tom super esperançoso, diz que Cristo traz a mais bela juventude a este mundo. Mas o que é que isso quer dizer na prática? A ideia aqui é que a juventude não é só uma fase, uma idade que passa, é mais como uma qualidade de vida, sabe? Uma espécie de esperança cheia de energia que o próprio Cristo personifica. E acreditem, esta ideia é a chave para entender tudo o que vem a seguir. Ou seja, não estamos a falar de uma figura de um livro de história, de algo que ficou lá atrás. A mensagem principal é que Cristo é uma presença viva, ativa, agora, neste exato momento. E qual é o objetivo disto tudo? É que cada jovem possa sentir essa mesma energia, que possa estar de facto plenamente vivo, com força e cheio de esperança. Ok, mas vamos ser sinceros. Se a mensagem é toda sobre esperança e vida, por que é que tantas vezes ser jovem hoje parece mas tão difícil? A verdade é que o documento não foge a essa pergunta. Pelo contrário, mergulha nela de cabeça. E em vez de dar respostas fáceis ou clichês, o Papa Francisco vai direto ao ponto. Ele confronta a realidade dura que muitos jovens enfrentam. Há aqui uma compreensão muito clara de que não dá para falar de esperança sem antes reconhecer os motivos pelos quais às vezes é tão difícil de encontrar. E aqui o texto não mete palavras, mesmo. Fala das pressões enormes que vêm de fora. Jovens que vivem no meio de guerras, que enfrentam violência, tráfico de pessoas ou que são empurrados para as margens da sociedade por questões económicas ou de origem. Isto aqui não é uma visão idealizada da juventude, é um reconhecimento bem sério das lutas reais. E claro, o texto também aborda o mundo digital com um olhar bem equilibrado. Por um lado, é uma ferramenta incrível, certo? Para nos conectarmos, para ter informação, para dialogar, mas tem um lado sombrio, não é verdade? O documento aponta exatamente isso, como também pode levar a uma solidão profunda, à manipulação e até mesmo à exploração. É uma verdadeira faca de dois gumes. E atenção, a análise não olha só para o mundo lá fora, também olha para dentro. O documento reconhece, de forma muito aberta, os motivos pelos quais tantos jovens se sentem desligados da própria Igreja e cita problemas que os próprios jovens apontaram. Este nível de honestidade é francamente surpreendente e é um apelo claro por mais transparência e autenticidade. Então tá, depois de apresentar este cenário de crise e de desconexão, qual é a solução? Não é um livro de regras complicado. Em vez disso, o documento oferece algo a que chama o grande anúncio. Pensem nisto como uma mensagem única e poderosa, feita para ser como um farol no meio da tempestade. E este grande anúncio, no fundo, resume-se a 3 verdades. São simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente profundas. A ideia é que estas 3 verdades podem ser uma base sólida para qualquer pessoa, não importa o que esteja a acontecer na sua vida. A primeira verdade, que é a base de tudo, é esta: Deus é amor. E não estamos a falar de um amor abstrato, distante, mas sim de um amor profundamente pessoal, incondicional, dirigido a cada pessoa individualmente. E para tentar mostrar o quão profundo é este amor, o texto usa uma imagem lindíssima, a de uma tatuagem na palma da mão de Deus. É uma imagem que fala de uma intimidade radical, de um amor que não esquece, que mantém cada pessoa sempre presente, sempre à vista. A segunda grande verdade é que Cristo salva. E isto não é só sobre o que acontece depois da morte, atenção. É sobre ser salvo agora. Salvo da tristeza, do vazio, do isolamento, de ficar preso aos erros do passado. É, no fundo, uma promessa de liberdade. E como é que essa salvação acontece? Não é como um negócio, uma transação fria. É através de um ato de amizade radical. A imagem da cruz aqui é apresentada como o maior sinal de um amigo que é capaz de ir até às últimas consequências por amor. E por fim, a terceira verdade, aquela que amarra tudo e torna tudo real: Ele está vivo. É isto que muda o jogo todo, transforma o que poderia ser só uma história bonita do passado numa presença cheia de vida, ativa, hoje. E é esta a resposta direta àqueles problemas de solidão e isolamento de que falámos há pouco. A promessa aqui é que, por causa desta presença viva, ninguém precisa de estar verdadeiramente só. É uma fonte constante de força e de companhia, disponível aqui e agora. Certo, então estas são as grandes verdades. Mas o documento não se fica pela teoria.
Ele oferece modelos bem concretos, com os quais nos podemos relacionar para viver isto na prática. E começa com o próprio Jesus. A ideia aqui é olhar para Jesus não como uma figura distante, mas como alguém que realmente entende o que é ser jovem. Ele também foi jovem, aprendeu uma profissão, teve família, viveu numa comunidade. E ao fazer isso, ele deu um novo significado e santidade a toda essa fase da vida, tornando-se um modelo de como navegar os seus desafios. E para além de Jesus, o texto destaca uma série incrível de jovens ao longo da história que viveram a fé com uma coragem heroica. De um soldado romano a uma camponesa francesa e até adolescentes dos nossos tempos, estes exemplos mostram que a grandeza e a santidade não têm a ver com a idade ou com a época em que se vive. E tudo isto nos leva a um apelo final, um verdadeiro chamado à ação, cheio de energia. É um desafio direto para que cada um seja autêntico. Esta citação de um jovem da nossa era digital, Karl Acutis, é fortíssima. Ele dizia: "Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias." E logo a seguir a este aviso vem este desafio do próprio Papa Francisco. É um apelo para não sermos carros estacionados, para deixarmos os sonhos florescer, para tomarmos decisões, para arriscar e, acima de tudo, para viver, não apenas deixar a vida passar. Resumindo, a mensagem é que a juventude não é um tempo só para aproveitar, mas para ser vivida com propósito. É uma fase para se investir em algo maior, para fazer sacrifícios que, sim, custam, mas que nos tornam fecundos, que constroem um futuro com significado, para nós e para o mundo. E isto deixa-nos com a pergunta final, que é talvez o desafio central de toda a Christus Vivit. É uma pergunta que fica a ecoar. Afinal, o que significa viver como um original e não como uma fotocópia?